Estamos de volta com um grande debate para te dizer que o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, foi preso hoje pela PF por suposta interferência nas eleições de 2022. A investigação tenta esclarecer se a máquina pública foi ou não usada para atrapalhar o processo eleitoral através das blitz registradas no dia do segundo turno. A maioria delas, a gente lembra, aconteceu na região Nordeste. Além da prisão de Silvinei Vasquez, outros 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 4 estados contra integrantes ou ex-integrantes da corporação. Vamos ao debate nesse terceiro bloco. Já estão comigo, continua Roberto Tardelli, junta-se a nós, como de costume, a Janaína Pascoal. Boa tarde, bem-vinda, Janaína. Diante dos depoimentos já prestados e da investigação da Polícia Federal, você acredita que a PRF pode ter sido usada para interferir nas eleições de 2022? Bom, boa tarde a todos. Eu penso que ainda é cedo para dizer de maneira categórica, as investigações estão em andamento. Eu consegui ler aqui, enquanto eu ouvi os colegas no segundo bloco, a decisão do ministro Alexandre com relação ao decreto de prisão. Não tive acesso direto aos depoimentos e quero deixar registrado que faz toda a diferença, né? Ler os depoimentos na íntegra e acessar uma decisão que menciona os depoimentos, tá? Mas o que eu compreendi da decisão do ministro? Que a Polícia Federal solicitou essa prisão do ex-coordenador, comandante, diretor-geral da PRF, que o Ministério Público Federal teria aceitado, ou seja, apoiado as buscas e apreensões, mas não o decreto de prisão, e que o ministro decidiu seguir, né, o que foi pleiteado pela polícia, decretando a prisão. Isso lendo a decisão do ministro e consegui ler aqui o começo do pedido da Polícia Federal. Quero deixar registrado que prisão preventiva não pode ser antecipação de pena, né? Então, existem ali na decisão menções sobre os depoimentos que ensejam, que sugerem um direcionamento ali no dia do segundo turno. Então, uma decisão judicial de privação de liberdade não pode ser uma antecipação de pena. Mas o ministro, ele teve o cuidado de explicar na sua decisão que esta prisão preventiva ocorre para evitar que o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal pudesse utilizar a sua influência sobre pessoas que serão ouvidas, né, para de alguma maneira abafar ou deixar de vir à tona, né, o que precisa ser declarado. Tá? Com isso, ele faz menção ao pedido da polícia. É importante detalhar, porque o que eu sinto? Eu sinto que nós vivemos um momento muito complicado no país e não é saudável que as pessoas acreditem que o ministro está antecipando uma pena, que o ministro está presumindo, não é saudável. Então eu quero deixar bem claro aqui que, pelo que eu li, alguns funcionários que estavam ali envolvidos nas reuniões, às vésperas do segundo turno, algumas pessoas que tinham um contato mais próximo com o doutor Silvinei e com o ex-ministro da Justiça, foram ouvidas durante as investigações. Os sigilos telemáticos dessas pessoas foram quebrados e houve ali uma comparação entre os depoimentos dessas pessoas e as mensagens trocadas no período ali da véspera do segundo turno. E nessas mensagens houve algumas menções, por exemplo, de que alguns funcionários estavam se sentindo incomodados ou constrangidos com um possível policiamento direcionado. Estão compreendendo? Quase um assédio, seria isso? Não, que eles teriam participado de algumas reuniões e que eles sentiram naquele momento que poderia haver um policiamento direcionado, tá? Isso não significa que tenha havido... Policiamento direcionado, você quer dizer aos eleitores do presidente Lula? Sim. Então, assim, algumas pessoas já foram ouvidas no inquérito e alguns sigilos telefônicos e telemáticos foram quebrados. Os depoimentos de algumas pessoas foram comparados com conversas havidas naquele momento, tá? E essas comparações mostraram que talvez alguns depoentes
tenham, não é faltado com a verdade, nem mentido, mas tenham se sentido constrangidos ao falar o que efetivamente aconteceu. Então, o ministro decreta essa prisão para garantir que as pessoas que serão ouvidas aí nos próximos dias, algumas inclusive, provavelmente, serão novamente ouvidas, talvez em acariação, tá? Que essas pessoas tenham a tranquilidade para falar, sem correr risco do doutor Silvinei, e com isso eu não estou afirmando que ele faria qualquer pressão, mas sem correr risco do doutor Silvinei fazer essa pressão, tá? Sim. Então, assim, é uma prisão decretada de maneira, assim, muito pontual. Sim. Inclusive, ouso dizer que uma vez ouvidas essas pessoas, dado que é uma prisão instrumental, muito clara ali na decisão do ministro, que ele pode ser colocado em liberdade, tá? É uma questão muito técnica que às vezes é difícil da gente traduzir, mas é uma prisão instrumental para que essas pessoas sejam ouvidas. Eu acredito, pelo que eu li, que será necessário fazer uma acariação Sim. entre funcionários que participaram dessas reuniões para entender o que efetivamente aconteceu. Uma vez ouvidas essas pessoas, com base na própria decisão do ministro, não é que ele escreveu que vai soltar, tá? Mas é uma dedução lógica. Eu creio que até ele pode ser colocado em liberdade, porque é uma prisão para impedir uma influência dele, né? Que a gente até tem uma terminologia no direito que é o temor reverencial, né? O ministro e a polícia, eles escrevem ali que algumas pessoas, ao serem ouvidas, demonstraram um temor reverencial com relação ao doutor Silvinei. Muito bem, estaria, portanto, conforme Janaína traz aqui, conforme já debati isso com Caio Coppola e José Eduardo Cardoso, estaria dentro da normativa legal, ou seja, obstrução de justiça, no caso de alguém poder obstruir a justiça, apagar provas, coagir testemunha. E a Janaína traz estão mais com essa preocupação, assim, a decisão, porque às vezes a decisão da prisão ela é meio ampla. Né? No caso não foi, tá? Houve assim o cuidado de mostrar o porquê, né, dessa privação, que eu não estou nem dizendo, né, que o homem seja culpado, não é nada disso. Mas estaria amparado legalmente para isso. Eu entendo que sim. Muito bem, Tardelli, a pergunta inicial, mas a Janaína já trouxe aqui uma aula de direito para a gente, mas você acredita que a PRF pode ter sido usada para interferir nas eleições de 2022? E agora, claro que a Janaína já trouxe esse assunto, então manifeste-se também sobre a legalidade, né, da prisão de Silvinei Vasquez. Ela está vendo aí como dentro das 4 linhas, como dizia o ex-presidente Jair Bolsonaro. Veja bem, talvez eu não tivesse decretado, mas não é algo que esteja fora das possibilidades jurídicas, entendeu? Muito bem. Eu acho que a prisão do Silvinei, ela é muito curiosa, ela é muito interessante, porque ela tem vários aspectos a ser examinados. O primeiro deles é que o Procurador-Geral da República se manifestou contrariamente à prisão. Muito bem, então, se aquele que vai processar diz que eu posso processar essa pessoa sem que haja necessidade dela estar presa, das duas uma, ou o Procurador-Geral não teve força suficiente na manifestação dele, ou o julgador avançou o sinal além da força que precisava fazer. Alguma descompensação aí está posta, e nessa época muito sensível, porque nós estamos vivendo os últimos dias de Pompeia para a nomeação do próximo Procurador-Geral da República. Eu acredito que essa manifestação dele tenha tirado alguma coisa da sacola que ele poderia levar ao presidente para a sua nomeação. Dá a impressão do Procurador-Geral estar agindo com pouca força num caso, na minha opinião e na opinião da maioria das pessoas, de extrema gravidade. O Silvinei Vasquez, ele dirigiu a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, no pior período da Polícia Rodoviária Federal, quando ela começava a agir fora da sua vocação natural. Foi sob a gestão dele que aconteceu na Vila Cruzeiro, né? da invasão, da morte daquelas pessoas. Ele é investigado pelo Ministério Público pela aquisição de caveirões blindados para atuar em periferias, em bairros vulneráveis, algo que não é
da vocação da Polícia Rodoviária Federal. Ele retirou da Polícia Rodoviária, da formação da Polícia Rodoviária Federal, toda e qualquer discussão sobre direitos humanos. E nós estamos agora vendo qual é o resultado disso. Só para falar também do caso Genivaldo, já que você está listando aí que chegou no caso de Genivaldo, que foi uma das mais brutais formas de homicídio que eu tenha visto ultimamente, que a gente tenha visto aí nas últimas décadas. O homem que foi colocado no porta-malas e fechado, ele como uma câmara de gás. Só para lembrar o nosso telespectador. Continue. Silvinei, ele promove uma abordagem nos ônibus, em lugares estratégicos, no mínimo feroz. Ele desce todos os ocupantes dos ônibus, ele perfila todo mundo, ele manda perfilar. O que existe na verdade, são eleitores à mira de arma. Claro que isso é feito para influenciar no resultado das eleições, ainda que de uma forma absolutamente megalomaníaca. Ainda que se pudesse dizer a ele, assim, isso não vai influenciar. O que você está fazendo é crime grave. O comportamento do Silvinei, quando ouvido na CPI, eu não sei qual das duas que ele foi ouvido, tanta CPI. Eu acho que foi na CPMI do dia 8, né? Que eu me lembro, foi. Foi de uma arrogância, de uma soberba, que quem é do ramo do direito, a Janaína é uma professora de direito, uma advogada experiente, a gente viu que ele estava praticamente requerendo a sua própria prisão. Aquele comportamento dele foi decisivo para essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Porque ele pensou o seguinte: se ele no Congresso, no Parlamento, que poderia prendê-lo, agiu daquela forma, como que ele agiria com as pessoas que estão para serem ouvidas? Essas pessoas têm razão para temê-lo? Parece que o Silvinei Vasquez não é exatamente uma flor de candura, né? Não é uma pessoa de muito fácil trato. Eu prevejo que a situação dele agora comece a se complicar. Porque a legislação brasileira tem um detalhe meio esquizofrênico, sabe? Sim. Eu só vou dentro desses 15 segundos. Parece que não acontece nada. Até o momento que acontece tudo. A nossa legislação é como se a gente estivesse andando num riozinho calminha, aquela aguinha parada, Sim. que não vai acontecer. Aí, de repente, ele cai numa cachoeira e despedaça tudo quanto é embarcação. Sabe? Eu acho que ele está começando, ele caiu na cachoeira. Muito bem, só você falou da CPMI, só lembrando aqui no início do grande debate hoje, nós trouxemos que a Elisiane Gama, relatora da CPMI, já não descartou, né, e já falou da possibilidade de reconvocação de Silvinei Vasquez e até a cariação também. Olha, Silvinei Vasquez vai ser transferido de Florianópolis para Brasília a qualquer momento. A expectativa é que ele desembarque na capital por volta das 4 da tarde. Marina Demore está na Superintendência da Polícia Federal e chega com informações ao vivo para a gente. Oi, Marina, boa tarde para você. Oi, Luciana, boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, existe a expectativa, então, de que Silvinei Vasquez chegue aqui à capital federal ainda na tarde dessa quarta-feira. Ele que foi preso em Florianópolis. A última informação, a informação mais atualizada que nós temos é de que ele ainda não embarcou lá em Santa Catarina no avião da Polícia Federal, como está previsto. Ele deve vir escoltado, então, pela Polícia Federal e vai ser encaminhado aqui para a sede da Superintendência da PF em Brasília, na região sul da cidade, onde deve permanecer preso. Também existe uma expectativa de que ele passe ainda hoje por uma audiência de custódia que, segundo apurou o nosso produtor Eli Jonas Maia, deve acontecer por videoconferência. A princípio, essa audiência está marcada para acontecer às 6h30 da tarde. Claro que tudo vai depender, então, desse traslado, né, dessa vinda de Silvinei Vasquez aqui
para Brasília e também a chegada dele aqui na Superintendência da Polícia Federal. Lembrando que ele foi preso então em Florianópolis na manhã dessa quarta-feira, nessa operação da Polícia Federal que a gente vem acompanhando desde o começo do dia aqui na CNN Brasil. Além da prisão de Silvinei Vasquez, foram cumpridos também 10 mandados de busca e apreensão pela Polícia Federal, com alvo em ex-diretores, pessoas que faziam parte da cúpula da Polícia Rodoviária Federal durante o período eleitoral do ano passado. Lembrando que esse inquérito, que é da Polícia Federal, mas que também teve aí a autorização do ministro Alexandre de Moraes para que fossem cumpridos esses mandados, Luciana, ele dá conta daquelas blitz, principalmente, que ocorreram no segundo turno das eleições na região nordeste do país. A investigação apura se elas teriam atrapalhado eleitores, principalmente do presidente Lula, a chegar aos seus locais de votação. A gente vai seguir acompanhando daqui e aguardando a chegada, então, de Silvinei Vasquez a Brasília. Eu volto a qualquer momento com mais informações, Luciana. Muito obrigada, Marina Demora, então, falando ali da frente da Polícia Federal. A prisão de Silvinei Vasquez causou preocupação em aliados do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que negam a existência de uma combinação para prejudicar as eleições de 2022. De acordo com a apuração da nossa analista Basília Rodrigues, pessoas próximas a Torres acreditam que, entre aspas, algo grave deve ter sido descoberto pela investigação, já que houve uma ordem de prisão preventiva contra Silvinei Vasquez, ou seja, prisão sem prazo para acabar. Oficialmente, Anderson Torres afirma que às vésperas do segundo turno, ele esteve na Bahia devido às obras na superintendência da PF e não para planejar uma interferência no processo eleitoral. Inclusive, ele afirmou à CPMI, nesta terça-feira, que não era função dele planejar a atuação das equipes da PRF, e sim do próprio Silvinei Vasquez, até então o diretor da corporação. Pois bem, vocês acreditam que a PRF teria agido sozinha na tentativa de atrapalhar eleitores de Lula, ou o Ministério da Justiça pode ter interferido? Me parece que a defesa de Anderson Torres já tira ali pelo menos a parte que cabe ao ex-ministro para fora. Então vamos lá. Primeira coisa, nós não podemos ainda afirmar sequer que a PRF tenha feito isso. E eu acho muito importante, até assim, por respeito à instituição, lembrar que se o seu diretor, naquele período, com intuito doloso, com intuito inadmissível, criminoso, deu um comando, isso não significa que a instituição tem agido contra as eleições. Eu sempre chamo atenção para isso respeitosamente, porque é uma instituição séria, importantíssima na área de segurança pública. Eu conheço muito o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, então tem que tomar um pouco de cuidado. Ainda que se provem esses fatos, nós não podemos comprometer a relevância de uma instituição por culpa de um gestor. Então, esse é o primeiro ponto. Na decisão são feitas referências a reuniões que teriam acontecido, uma reunião do Conselho da Polícia Rodoviária Federal e uma reunião que teria ocorrido com o ministro da Justiça, Como eu não conheço os autos, eu não sei até que ponto essa tal reunião foi uma novidade na investigação. Mas tanto a Polícia Federal, ao pedir a prisão, como o ministro ao decretar, eles fazem menção a essa tal reunião. Inclusive mencionam uma senhora que teria feito parte dessa reunião e no momento que ela está na reunião, ela faz uma comunicação ao esposo, não sei se ia atrasar. Ela fala, olha, estou numa reunião aqui no gabinete, Então, assim, eu acho muito difícil desconectar o gabinete, se houve uma determinação, se comprovar que houve um direcionamento, me parece muito difícil desconectar o gabinete, Mas tudo num primeiro momento, Tudo num primeiro momento. O que eu gostaria de dizer? Além da gente respeitar a instituição, se houve esse direcionamento, é muito importante que se apure,
que se identifique e que haja uma resposta institucional. Por quê? Porque os mesmos ímpetos, né, autoritários que eu vejo no bolsonarismo, eu sempre vi e vejo no petismo. Né? Então, assim, é salutar, se houve esses abusos criminosos, que eles sejam apurados e punidos, até para que, na gestão petista, nada parecido ocorra. Porque eu também me preocupo muitas vezes com as manifestações do ministro Dino, falando a Polícia Federal como se a Polícia Federal fosse dele. Então, se houve, né, no passado recente, algo que coloque em risco a nossa democracia, o Estado Democrático de Direito, que nós saibamos a verdade e que sejam punidos todos que merecem. Né? Até como antídoto para daqui 4 anos, daqui 8 anos, daqui 12 anos, não importa quem quer que esteja no poder. Sabe? Eu vejo com maus olhos aquilo que é direcionado. Não, porque se é de uma linha ideológica, aí a gente alcança, de outra linha não. Isso eu vejo com maus olhos. Agora, identificar quem fez coisa errada e punir, eu acho que é bom, entendeu? É bom para todos nós. A Janaína está trazendo aqui a necessidade de garantia do trabalho de autonomia da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, instituições de Estado que estão sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça, mas que tem ali, aliás, foi um questionamento durante o governo de Jair Bolsonaro, as tentativas de interferência na Polícia Federal. É disso que a Janaína está trazendo. O Tardelli, você acredita que a PRF teria agido sozinha na tentativa de atrapalhar os eleitores de Lula, e a Janaína fala se é que houve essa tentativa, ou o Ministério da Justiça pode ter interferido? Olha, como a gente diz no interior, a prisão do Silvinei Vasquez é o prego no caixão, que não era o prego que faltava no caixão do Anderson Torres. Por quê? Eu estou vendo que o site Metrópole trazendo uma notícia muito interessante, dizendo que foram encontradas E sempre tem um celular que não foi bem apagado, né? No celular da delegada Marília Alencar, 3 fotos. Olha que interessante. Em uma das fotos, a imagem mostra uma folha de papel na qual aparece um painel com o título Concentração maior ou igual a 75%. Lula. E com uma relação de nomes das cidades do Nordeste. Abaixo do título, há um mapa do Brasil e uma lista de municípios, trazendo uma tabela com cidades ordenadas, aparentemente por ordem de concentração de votos do então candidato Lula. As 2 fotos seguintes são de telas de computador. Elas mostram listas de municípios de Goiás e Minas Gerais relacionadas com percentuais e números de votos em Lula e Bolsonaro. As 3 imagens foram tiradas no dia 17 de outubro de 2022, minutos antes de uma reunião de Silvinei com o então ministro da Justiça, Anderson Torres. Que é dessa reunião que falam na decisão e no pedido, entendeu? Ou seja, no dia seguinte às imagens em questão, dia 18/10, às 15h26, isso está foi elaborado e foi modificado um arquivo Excel. Arquivo Excel, para quem não sabe, é uma planilha de computador, né? Encontrado numa área de documentos deste aparelho celular da delegada da Polícia Federal, Marília, com o nome Bahia, eleições, com as colunas quantidade de equipes, base, total de eleitores, alcance do Estado, indicando o possível alcance de eleitores pelas equipes da PRF. Sim. Abrangidos pelas suas bases, pontos fixos, sendo que a outra aba do arquivo, denominada detalhamento, especificava os municípios atendidos por cada base. E o que de fato aconteceu, antes, entrando na sua análise, mas trazendo aqui de complemento, o que de fato aconteceu, eu trouxe isso no primeiro bloco, é que lá no Nordeste, a gente teve ali ônibus fiscalizados, um número 2.185 no Nordeste, e 48 ônibus foram retidos. Nas outras regiões do país, a gente teve menos de 1.000 em todas elas, 893 no Centro-Oeste, 310 no Norte, 571 no Sudeste, 632 no Sul. E os números de apreendidos de ônibus, nenhum para chegar a 10, quando foram 48 no Nordeste. Eu acho que esse dado é um dado definitivo.
Olha, efetivamente, houve uma tentativa, certo, de interferência no resultado da eleição. Silvinei, e essa... É impressionante... outro dia eu estava brincando com uns amigos, e falei assim, olha, quem tem Correio como teve esse pessoal, tá mal de vida, porque ninguém soube pagar nada do celular, ficou tudo lá. Mas Ficou mesmo, fácil. desculpa, Tardelli, mas mesmo apagando, dá para recuperar. Entendeu? Então, assim, ainda que tenham apagado, hoje a gente tem que ter tecnologia para recuperar. Tá fácil, ficou fácil para saber, olha, uma delegada guardou tudo no celular, tá lá a reunião, tá lá o que eles foram fazer, tá lá o que eles queriam fazer, tá lá o mapa eleitoral, tá lá o mapa do crime. Aquilo que eu disse ontem do Anderson Torres, eu repito, ele foi cretino no que ele fez. Ele adotou uma linha de defesa que é suicida. Posso fazer um comentário? Rapidinho? Eu não tenho mais nenhum segundo. Não, mas eu acho que é importante que as 10 autoridades segundos. que estão cuidando disso não façam caça às bruxas com os funcionários. Não é inteligente querer punir todo mundo, querer colocar todo mundo como investigado. Muitas pessoas Concordo. cumpriram ordens. Vamos ouvir essas pessoas e responsabilizar quem merece ser responsabilizado. Eu acredito- O andar de cima. Acredito- Silvinei, Anderson Torres, é o andar de cima.